Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. O Brasil vive um estranho momento político. Possui, em tese, 2 presidentes. Um de fato eleito no posto, Dilma Rousseff, contudo em possível queda devido ao processo de impeachment. Outro suposto, eventual, Michel Temer, que já organiza um novo governo, já convida ministros e se reúne com grandes empresários. Mas, como diz a história atribuída a Garrincha, é preciso combinar com o adversário. Cresce o grupo que defende uma reedição da histórica Diretas Já. E em meio à indefinição está o PSDB, o maior partido de oposição do país, pelo menos até o PMDB se desmamar do governo, há pouco mais de 2 semanas. Para falar sobre o atual momento, em Brasília, no Congresso e também em Minas, sem esquecer a eleição municipal, Cena Política convidou o presidente do PSDB no Estado, deputado federal Domingos Sávio, médico veterinário pela UFMG, onde se destacou como líder estudantil, vereador em 1992 e eleito prefeito de Divinópolis em 1996. Em 2002, Domingos Sávio foi eleito deputado estadual, eleito deputado federal em 2010 e reeleito em 2014. Convidamos ainda o jornalista Eujácio Silva. Foi repórter político do extinto jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é diretor-editor do Edição do Brasil, semanário com quase 35 anos de circulação. Agradeço a presença do deputado, também do jornalista, e começando com o presidente estadual do PSDB. A gente assistiu no domingo retrasado, em Brasília, cenas grotescas, pitorescas, que foram para a imprensa de todo mundo. A votação de um processo histórico, que é o impeachment, com deputados falando da família, de Deus, deputado igual Bolsonaro defendendo a tortura e torturadores, deputada igual Raquel Muniz falando do marido prefeito, que no dia seguinte seria preso por corrupção, sendo que ela disse que ele era o exemplo de limpeza, de exemplo de político limpo. Então, essa cena dessa votação do impeachment, de uma certa maneira, coloca uma carga muito pesada em cima da Câmara dos Deputados, que tentava melhorar a sua imagem. De uma certa maneira, piorou muito. Qual é a sua análise sobre essa votação e, mais pontualmente, sobre essa questão da imagem da Câmara dos Deputados do Congresso? De fato, um momento extremamente grave e importante, mas inicialmente gostaria de cumprimentar o amigo e jornalista Carlos Barroso, meu querido amigo Eujácio, que é um grande parceiro de longa data, prazer reencontrá-lo aqui, e de um modo especial cumprimentar a todos que acompanham este programa que já tem uma tradição em BH, com repercussão em toda Minas Gerais, né, e que naturalmente é uma ótima oportunidade para debatermos sobre esse grave momento da vida nacional. Iniciando, obviamente, pelo Congresso Nacional, tem uma responsabilidade de buscar soluções. O que se observou foi talvez a votação mais importante, a mais de maior impacto na vida do país dos últimos anos. Antes dela, algo semelhante foi justamente o impeachment de Collor, na década de 90. Portanto, já aí há praticamente 20 anos. Então, é realmente algo que muita gente que assistiu pela primeira vez nunca tinha visto nada igual. E ali, 510 deputados, me parece, 511, duas ausências apenas. 511 se manifestaram. Houve, de fato, cenas desagradáveis. Houve cenas que repercutiram na imprensa de todo mundo, claro, criticamente. Eu destaco essa cena de um deputado fazer uma apologia ou um elogio a um torturador. Isso é algo inaceitável. Tem só um lado positivo. Tinha muita gente já, de certa forma,
fazendo até um trabalho de divulgação deste parlamentar, que é colega meu lá na Câmara, eu o respeito, como respeito meus adversários. A boa convivência democrática tem que se fundamentar, em primeiro lugar, no respeito. Para que você tenha legitimidade de defender as suas ideias, é preciso respeitar as dos outros. Mas tinha muita gente defendendo as ideias do parlamentar Bolsonaro como se fosse uma solução para o Brasil. Talvez aquele voto ajude a milhões de jovens que às vezes estavam ali iludidos, achando que a solução para o Brasil é apenas ser contra o que está aí. Eu sou contra o que está aí. Acho que o Brasil não merece esse desgoverno, essa corrupção generalizada, mas longe de mim querer ditadura, muito menos querer golpe. Votei a favor do impeachment, fiz uma declaração clara e firme em respeito a todos os mineiros a quem eu represento, em respeito ao povo brasileiro, que não suporta mais tanta corrupção, e em respeito à Constituição brasileira, porque a Constituição prevê com muita clareza de que quando você tem um governo que comete crime de responsabilidade fiscal, e talvez a gente possa aqui, Barroso, esclarecer o que é crime de responsabilidade fiscal, porque tem gente que na impossibilidade de defender com argumentos sólidos a presidente Dilma, chega ao argumento ridículo de dizer assim, olha, mas a Dilma não roubou, não matou, não tem conta no exterior, então não tem que se fazer nada. Ora, não é assim. Nós vivemos numa democracia em que o impeachment é previsto. E ele é previsto quando você comete crimes contra a Constituição, contra o orçamento da República, quando você tem um governante que não respeita o orçamento, coloca o país em dificuldade, que foi o que a Dilma fez. A consequência do crime que ela cometeu está batendo na porta de todo mundo aí. Esse desemprego, a inflação voltando, esse desgoverno, é o país sem perspectiva de futuro, de desenvolvimento. Isso é a crise que ela criou. Mas o que deixa muita gente... E com isso, nós votamos a favor do impeachment. Mas é claro que me entristece ter visto ali tanta gente que num momento grave como aquele, às vezes queria mais era aparecer literalmente do que apresentar uma solução para o problema. O que deixa muita gente, de uma forma até certa, ficar pasmo no exterior e no Brasil, é o fato de os deputados que a julgaram e decretaram esse carimbo de corrupção estarem, a maior parte, pelo menos, lá da Câmara, envolvida em processos, envolvidos em corrupção, envolvidos em outros crimes. E eu queria te perguntar, só pulando a Câmara, e agora, com essa votação grotesca, com esse fato de os deputados, uma grande maioria está envolvido em processos, esse processo já vai, de uma certa maneira, frágil para o Senado? Olha, só acrescentando isso aí, se você me permite, o que está em cena também é o desgaste do... vocês tomaram uma decisão para resolver um problema administrativo. Não, mas, assim, é problema de governo, não é problema de governo. É como você está dizendo, existe um desgoverno no Brasil. Mas existe um desgaste político, da classe política como um todo, né, deputado? Quer dizer, qual a avaliação que o senhor faz? O que o senhor imagina que seria possível resolver para frente, no sentido de melhorar essa imagem do político de um modo geral? Porque ele falou agora de alguns deputados que estão denunciados na Operação Lava Jato e outras operações de menor importância que estão nos bastidores. Isso desgasta ainda mais os políticos que, de um modo geral, vão precisar fazer um longo trabalho para refazer o prestígio político que existiu outrora, não? Olha, é importante a gente ter clareza da gravidade do momento e de que o fato de que você tem vários problemas não pode fazer com que você ignore, talvez, um dos mais graves que tem impacto na vida de todo mundo, que é você ter um desgoverno. Mas voltando à colocação feita pelo Carlos Barroso. Primeiro, Carlos, com todo respeito ao fato de que nós temos que ser duros para punir todos os que estiverem envolvidos com corrupção, eu diria, cumprido o nosso dever com a presidente da República, porque ali tem prazos constitucionais que tinham que ser cumpridos. Muita gente vai, por que votou o impeachment dela e ainda não votou a cassação do Eduardo Cunha? Eu sou a favor da cassação do Eduardo Cunha. O meu partido, o PSDB, vai votar por unanimidade, já tirou essa posição, pela punição de Eduardo Cunha e de
todos, sem exceção de partido, que estiverem envolvidos. Mesmo cortando na carne? Claro, se tiver qualquer um do PSDB, ele tem que ser punido. Mas eu queria fazer um reparo. Não é a maioria dos 513. Não é a maioria dos 513. As informações que temos, e olha que eu acho muito grave, 1 já é grave, 10 já é muito grave. Há notícias de que podem chegar entre deputados e senadores, porque não é só a Câmara, o Senado tem até proporcionalmente mais senadores envolvidos. A Câmara são 513 deputados. Acredito que pelas informações que a própria imprensa possui, mas principalmente o próprio juiz Sérgio Moro já encaminhou ao Supremo, fala-se em algo em torno de 20, talvez 30 deputados que estejam sob investigação com acusação de envolvimento em corrupção. E, possivelmente, alguma coisa aí que possa chegar a 10 senadores da República com acusação de envolvimento em corrupção. Todos têm que ser julgados e todos que tiver, de fato, culpa precisam ser punidos com a cassação e com a prisão, porque aí não é só o crime de responsabilidade fiscal. A Dilma foi julgada não é por um crime comum, ela foi julgada com uma Constituição, não, ela será julgada. A Câmara está autorizando o processo de julgamento que é feito no Senado. E ao autorizar, a Câmara vota o impedimento, ela fica impedida, porque ela passará a figurar como réu. E aí é o que a Constituição prevê. Não é a mesma coisa com relação aos deputados. Quem julga os deputados com relação aos crimes que eles venham a ter cometido é o Supremo Tribunal, que já está com o processo do Eduardo Cunha em andamento. A Câmara julga se caça ou não o mandato também dos deputados no Conselho de Ética. Eu sou a favor que julgue, vamos lutar para que isso ocorra e vamos lutar para que a Operação Lava Jato dê sequência. O que nós não podemos aceitar é essa tese do seguinte: olha, mas se existem alguns deputados que estão sendo acusados, então fica a Câmara impossibilitada de cumprir o seu papel constitucional de julgar a Dilma. Ora, se alguns políticos estão envolvidos, nós vamos passar para a opinião pública a ideia de que todos os políticos, ou a grande maioria, são ruins. Isso, para mim, é tão grave quanto o Bolsonaro ir fazer a defesa de um terrorista ou fazer a defesa da ditadura militar. Porque o Bolsonaro, quando elogiou, não diria terrorista, eu me equivoquei, um torturador, que para mim é tão hediondo, tão terrível quanto o terrorismo. Torturador é um covarde que usa da condição de estar ali com o poder que o próprio povo lhe delegou para ser um policial e tortura sem direito a julgamento alguém porque discorda das ideias daquele governo. Foi isso que esse povo fez na ditadura. Ora, se nós negarmos o papel do Congresso Nacional, se nós passarmos para os nossos jovens a ideia de que os deputados são todos iguais porque teve lá um imbecil que, na hora de usar, né, o momento solene, sagrado, de representar o povo que o elegeu, falou uma besteira. Ou o outro que quis aparecer. Ou aquela que foi elogiar alguém que também está suspeito e, pior do que isso, foi preso no dia seguinte. Se nós pegarmos alguns e passarmos a ideia de que todos são ruins, nós vamos passar a ideia para a sociedade o seguinte: fecha o Congresso. Isso é absolutamente propor a implantação de uma ditadura. Sim, tem esse outro lado. Isso aí acabaria com a liberdade de imprensa, com a nossa possibilidade de estar aqui debatendo, tanto de eu, que sou a favor do impeachment, defender o impeachment, quanto da turma do PT dizer que nós somos golpistas. A democracia, ela é difícil, mas ela é alternativa, iluminada, onde os seres humanos podem debater, divergir e construir, através de uma maioria, a melhor solução para os seus problemas. Muito bem, eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta ao tema daqui a pouco. Segue cena política debatendo o atual momento do país. Deputado,
voltando àquela pergunta que não foi respondida, se o processo de impeachment, que saiu da Câmara e foi para o Senado, e com toda essa votação grotesca, toda essa polêmica, o governo consegue melhores condições de reagir ao impeachment no Senado, o Palácio do Planalto pode até conseguir, naquela votação de 3/4 mais à frente, reverter esse quadro? O senhor entender? Barroso, eu vejo que o retrato hoje, a realidade hoje é a seguinte: o processo chega ao Senado mais amadurecido. Ele teve na Câmara um processo mais demorado, em que houve vários recursos do governo, do PT, do PCdoB, ao Supremo. Esse recurso, em alguns momentos, dava a impressão ao governo até que ele tinha sido vitorioso. Por exemplo, quando anulou aquela votação da comissão, né? No fundo, esses recursos deram mais legitimidade ao processo. Porque, por mais que o PT insistisse nessa bobagem, eu diria hoje que não é só uma falácia, é uma bobagem, de querer passar a ideia para os brasileiros de que era um golpe, as várias Mas ainda há decisões... muita controvérsia sobre isso. Não, na verdade isso é mais uma técnica de comunicação do PT de insistir sempre numa coisa para querer passar a ideia de que aquilo é verdade. O Supremo decidiu reiteradas vezes, a última por 8-2, a legitimidade do processo, dando inclusive quais os passos tinham que ser seguidos. Aliás, o último episódio que consolida não só para o Brasil, mas para o mundo, a clareza de que nós vivemos numa democracia séria e consolidada no Brasil, é que a presidente Dilma, em meio a todo esse processo, já tendo inclusive o processo de impeachment votado na Câmara, mas ainda não foi no Senado, então ela continua absolutamente no exercício da condição de presidente da República. Presidente de fato, como você falou na abertura do programa, pelo menos presidente por direito. A presidente sai do Brasil, vai à ONU, que aliás eu acho que ela fez muito bem de ter ido, assume a presidência, o vice-presidente que ela tem acusado de golpista, este vice-presidente assume e de forma respeitosa não toma nenhuma decisão, não dá sequer uma declaração à imprensa, fica ali passivamente guardando o lugar, esperando que a presidente volte e reassuma democraticamente a condição legítima, até o presente momento, de presidente da República, demonstrando para o mundo inteiro que ninguém quer dar golpe na presidente Dilma. Nós vamos apenas fazer cumprir o que a Constituição prevê. Agora, só para te responder sobre o Senado. O Senado. Se hoje chega mais maduro, sem que haja nenhuma polêmica junto ao Supremo, chega também com uma ampla maioria de senadores já declarando publicamente, com vídeo à disposição na internet, do senador dizendo: eu sou a favor do impeachment. Já existem, nesse momento, cerca de 45, me parece que é 47 senadores declarando abertamente que nesta primeira votação, só tem 40. que deve ocorrer por volta do dia 12, então já tem 47. É a chamada votação da admissibilidade? Da admissibilidade. Tem 47 na admissibilidade dizendo: sou a favor da admissibilidade, ou seja, sou a favor do impeachment. Tem 20 apenas dizendo: sou contra o impeachment. E sobram aí, me parece que 14 entre os que não declararam ou que estão indecisos. Portanto, se nenhum dos 14 declararem-se a favor do impeachment, já tem 47, que é número com sobra, para caso no dia da votação tenha quórum completo de 81 senadores, o necessário seria 41. Hoje já tem 47. Então, dia 12, com muita convicção, apenas se ocorrer grandes mudanças, não creio que ocorra, dia 12 deverá ser aprovado o impeachment. Até porque os senadores, a maioria já foi governador, são homens experientes, eles sabem que um governo, como o governo da Dilma, que teve apenas 130 e poucos votos a favor dela, em 513, ora, em 513 deputados, um governo só tem 130 e poucos, que possibilidade esse governo tem de liderar uma recuperação para tirar o Brasil dessa crise? Além do crime de responsabilidade, que esse foi o motivo constitucional, mas a falta de liderança. Os senadores, na minha opinião, não vão cometer a loucura de dizer:
anula tudo, volta a estaca zero e fica aí o Brasil sem rumo. Portanto, acredito que dia 12 passa. Aí é outra história. Para haver os 54, o Temer já vai ter assumido, já vai estar lá como presidente de fato. Vai ter de mostrar serviço. Aí o Temer vai ter que chamar o país para um grande entendimento, inclusive o PT, para que o PT não entre numa de fazer aquilo que ele fazia no passado, de ficar querendo literalmente botar fogo no circo. O PT terá que ter uma resposta para o país que seja algo mais adequado. E o Michel Temer, que foi eleito, inclusive, com os votos do PT, terá a responsabilidade de dar um caminho para o Brasil. E não é o PSDB que vai assumir o poder, mas o PSDB terá a obrigação, na minha opinião, contexto, essa de ajudá-lo. Aí, existe uma outra realidade que é uma denúncia já encaminhada, salvo engano, à Câmara, provando que o vice-presidente Michel Temer, quando assumiu a presidência, também assinou algumas das pedaladas fiscais. Se o crime valeu, agora, se está valendo para caçar a presidente Dilma, não poderia lá na frente também ser acionado, na mesma circunstância, para também encaminhar para a cassação do e só complementando, ele também tem denúncias relativas à Lava Jato, né? Denúncias. Não são investigações. Não seria um segundo tempo dessa disputa, que lamentavelmente o brasileiro está assistindo aí, pagando caro por isso, né? Dessas dificuldades, essa falta de estrutura de governo, essa coisa toda. Olha, em defesa de que a nossa democracia de fato funcione bem e a nossa Constituição funcione bem, a minha resposta é o seguinte: a Constituição é para todos. É para Dilma, é para o Temer, é para o Aécio, é para o Domingos Sávio, é para o Carlos, para o Ajácio, para todos. E é claro que o presidente Temer, assumindo como presidente, terá que responder sobre toda e qualquer acusação. Ele tem dito, e até onde eu tomei conhecimento, ele assumiu como vice-presidente algumas vezes, mas não assinou nenhum decreto e nem nenhuma decisão que fosse o motivo da rejeição das contas no Tribunal de Contas, ou que pudesse ser atribuído a ele a responsabilidade no mesmo padrão que foi atribuído a Dilma, que era e que ainda é a presidente da República. Mas se a ele for atribuído, terá que haver, sim, a punição. O que ocorre, Ajácio, é que eu não posso, sob pena de não estar tendo interesse em ajudar o país a sair dessa crise, sob o pretexto de que, olha, o Temer também poderá ser cassado, então não vamos fazer nada. Se não fizermos nada, até 2018, gente, o Brasil chega, não é ao fundo do poço, não. São milhões e milhões de desempregados. Hoje, dados, inclusive, de um grande aliado da Dilma, Ciro Gomes, acabou de dar uma declaração, e ele que já foi, inclusive, ministro da Fazenda, um homem, portanto, que conhece das finanças públicas, o ex-ministro Ciro Gomes disse o seguinte: a dívida pública no Brasil está descendo morro abaixo ou crescendo de maneira desenfreada, e ela vai crescer só este ano, mais de R$500 bilhão. Ela fechará, portanto, o ano de 2016, representando 75%, quase 80% de toda a riqueza que circula no Brasil. Isso 2016. Se continuar no mesmo caminho até 2018, o Brasil se transforma numa economia absolutamente falida. E mesmo assim, isso aí é sofrimento para o povo brasileiro. Mesmo assim, os estados ainda querem diminuir o compromisso de pagar as dívidas com o governo federal. É um conjunto, a falência coletiva, estados, prefeituras representaria 340 sem dar conta de pagar, o governo do Rio recentemente não deu conta de pagar os aposentados. Então você precisa de um novo governo, e um novo governo que lidere o país para sair da crise. Nós precisamos de ações duras para punir os corruptos. Nós precisamos de mudar o modelo de gestão pública, acabando com esse inchaço da máquina pública, cheia de privilégios. Nós precisamos de uma gestão das obras públicas, que ao invés da Polícia Federal ficar todo dia correndo atrás do ladrão, a gente desenvolva mecanismos de transparência e de rigor para que as licitações públicas sejam feitas com decência, para não acontecer desde um desastre como o da Petrobras, que hoje deve 500 bilhões de reais, é a maior dívida do mundo, até um desastre terrível como esse que ocorreu no Rio de Janeiro, de uma obra que já tem indícios de superfaturamento, de favorecimento de parentes e que acabou de ceifar vidas humanas
no Rio de Janeiro, poucos meses após ser inaugurada aquela ciclovia. Então o Brasil virou o Brasil da vergonha. Agora, nós ficamos de braço cruzado, porque o PT vai para a rua e diz que é golpe, e usa um artista para ir na televisão e falar um monte de bobagem, como eu vi o artista Zé de Abreu falando essa semana, esse domingo no Faustão. Um monte de bobagem, sem direito a ter alguém do lado dele para fazer o contraditório. Aqui nós estamos num debate. O que vocês discordarem de mim, são jornalistas experientes, devem me contrapor. Agora, eu assisti ali uma coisa deprimente, tão deprimente quanto aqueles votos que houveram lá no Congresso Nacional. Mas no caso do ator, ele apenas respondeu uma provocação, que inclusive há essa provocação dos dois lados, né? Esse país dividido e provocativo, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho que fazer de uma maneira terrível e repugnante, né? Cuspindo na esposa de alguém e em alguém. Eu vi o vídeo. Aliás, eu vi o vídeo. Ele foi para o lado da mesa do cidadão, ficou batendo boca, e depois que ele cuspiu na esposa do cidadão e no cidadão, é que o cidadão dirigiu a ele os palavrões que ele disse no Faustão. Então ele mentiu no Faustão, ele falou, eu fiz aquilo porque o sujeito me chamou de ladrão, ofendeu a honra da minha esposa e a honra da minha mãe. Quando você vê o vídeo, é exatamente inversa a sequência das coisas. Primeiro, ele foi lá, bateu boca, o cidadão respondeu o bate-boca, e diante disso ele cuspiu. Então nós estamos vivendo, está todos os dois errados. Quem provocou ele está errado, e ele também está errado. Quem fez aqueles votos deprimentes no Congresso, tanto a favor do impeachment como contra o impeachment, estão errados. Agora, eu acho também que a gente estaria errado de fazer o seguinte, a Dilma errou, o Brasil está ladeira abaixo, desemprego, inflação, corrupção, deixa a Dilma quietinha lá. Não, o Brasil não merece isso. Também não é justo que a gente, antes mesmo do Temer tomar posse, a gente já comece a procurar uma maneira de depor o Temer. Ora, aí que futuro vai ter o Brasil? Sem dúvida. Eu tenho de fazer mais um intervalo. Cena Política volta em instantes. Segue Cena Política debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado Domingos Sávio, e com o jornalista Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil. Deputado, o PSDB, os tucanos, surgiram em 1987. 88. 87 por 88. Eu fui fundador. 88. Muita honra. Logo depois da campanha das diretas já. É verdade. A gente pode dizer que o PSDB é um partido político que teve como mãe a campanha das diretas já. Hoje, um grupo de senadores propõe como solução para esse impasse Dilma ou Temer, Temer ou Dilma, a eleição direta para presidente agora em outubro. E a presidente já avisou, já está claro, que mesmo se ela ganhe essa votação no Senado, que eu acho muito difícil, ela também vai se enveredar nessa linha da direta. O PSDB vai abandonar aquele movimento que o fez nascer ou vai endossá-lo? Só tem um caminho para isso. E aí é mais importante ainda, além de responder a pergunta, tentar ajudar o brasileiro a entender como é que funciona a Constituição e não ser massa de manobra da tentativa desesperada do PT, porque isso foi usado na reta final, para tentar virar alguns votos, para tentar dar justificativa para alguém que votasse contra o impeachment, dizer, eu sou contra porque eu sou a favor de eleições diretas agora. Eu também sou, só que só tem uma maneira legal de fazer isso. E o PSDB foi quem entrou com a ação, ainda em 2014, que é o Tribunal Superior Eleitoral anular o diploma da Dilma e do Temer por crime eleitoral. E há motivos para isso. Esse processo prossegue lá, inclusive, esse processo está na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer momento, você sabe que quem é o presidente é o Dias Toffoli, até esta semana. O Dias Toffoli, que foi indicado pela Dilma, foi advogado do PT e que eu acho um juiz competente, apesar de que tinha e ainda mantenho algumas dúvidas sobre a forma de indicação. Ele não chegou sequer a desenvolver uma carreira de magistrado
para poder chegar a juiz da maior corte do Supremo, o Dias Toffoli não contribuiu para que esse processo tivesse celeridade. Ele está há 1 ano e meio e não foi julgado, certo? Não tem nem relatório final. Agora entra o Gilmar Mendes para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas mesmo que ele se esforce para andar, ele é um processo que cabe recursos e mesmo que a decisão seja pela cassação do diploma da Dilma e do Temer, e eu volto a dizer, motivos há, hoje está provado que houve dinheiro roubado da Petrobras para financiar a campanha deles, e aí as empresas doou para o Aécio, doou para isso. Não, o dinheiro... Não foi o mesmo dinheiro, não? Não é o mesmo dinheiro. Por quê? Porque eram obras federais sobre as quais o Aécio, que era adversário, não tinha influência nenhuma. E o acordo que ficou delatado e ficou comprovado na Petrobras era que as obras eram dadas a uma empreiteira com o compromisso de um percentual daquela obra ir para o PT e para o PMDB. E parte desse dinheiro foi para a campanha da Dilma. Ora, isso é doação que, mesmo feita de acordo com a Justiça Eleitoral, ela tem uma origem criminosa, porque ela foi originária de uma obra superfaturada, né, dirigida para uma empreiteira. Então todo mundo já sabe desse crime. Mas qual o problema? A Justiça Eleitoral não conclui a votação desta cassação, muito possivelmente antes de 2018. Nós iríamos ficar discutindo isso aí interminavelmente. E o PT sabe, eles mentem descaradamente quando chega para o povo e fala assim, vamos votar uma emenda constitucional. Isso é impossível de acontecer? É absolutamente impossível, pelo seguinte... Juridicamente é inviável. É inconstitucional. Alguém fala, mas você vai mudar, a Constituição passa a ser constitucional. Não, tem cláusulas na Constituição que são chamadas cláusulas pétreas. São cláusulas que foram colocadas pelos constituintes originários, ou seja, aqueles constituintes que foram eleitos para fazer a Constituição de 88, eleitos em 1986. Vocês se lembram que naquela eleição de 86, a divulgação no horário eleitoral era você vai eleger os deputados que vão elaborar a nova Constituição do Brasil. Então eles foram eleitos com poder para fazer uma nova Constituição. E algumas cláusulas, vou te dar um exemplo que fica fácil de todo mundo entender. O artigo 5º, que fala dos direitos essenciais da pessoa humana. O direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito a uma série de princípios que são essenciais na vida democrática. Eu não posso, como deputado, chegar lá e apresentar uma emenda e dizer, a partir de hoje, as pessoas não têm mais o direito de expressar a sua opinião no Brasil. Mas essa questão da eleição, deputado, não seria Então a eleição é cláusula pétrea. Mas ela só pode ser cassado o mandato, isso pode. E sendo cassado o mandato da chapa, aí tem outra eleição se isso ocorrer até a metade do mandato. Mas eu já li que há controvérsia também sobre isso. O direito está sujeito a controvérsia, mas seria o Supremo já se manifestou sobre isso. Então essa coisa de que há ou não há controvérsia, ela se esgota quando chega em quem tem o poder de decidir sobre a interpretação da lei, interpretação da Constituição. Todos têm o direito da opinião, mas quem tem o direito e o dever de dar a opinião final do ponto de vista de interpretar a Constituição é o Supremo. E o Supremo já julgou essas matérias. Essa tese de eleições gerais outra vez seria mais para continuar, tumultuar o processo que está aí? É para poder alimentar aquele cidadão que, como eu, acha que o melhor é a eleição. Eu também acho. Só que neste momento não é possível fazer eleição. Você só tem duas possibilidades. Ou deixa a Dilma ficar até 2018, ou faz o impeachment da Dilma. Nós entendemos que é melhor para o Brasil fazer o impeachment. Feito o impeachment da Dilma, você não pode eleger outra para ficar no lugar dela. Assume o vice-presidente Michel Temer, porque a Constituição é sagrada nisso. O Michel Temer, se ele for cassado também, aí sim faz-se eleição. Mas não seria, no caso aí, o PSDB ter diminuído esse entusiasmo para essa eleição agora, porque os dois candidatos principais do partido, que são Aécio e Alckmin, terem caído muito nas últimas pesquisas aí de indicativos para candidatos a presidente, e ao mesmo tempo também o Aécio tem também delações na Lava Jato e tudo mais? Não, o PSDB fez uma opção, muito antes dessas mudanças no cenário das pesquisas, de que para o bem do Brasil, ele teria que abraçar a questão do impeachment, porque nós vimos claramente que esperar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral
poderia colocar esse país no caminho do desgoverno. Então, mesmo o impeachment não beneficiando o PSDB, porque qual o benefício eleitoral político que o PSDB tem? Não é o PSDB que assume no lugar do Temer. O que nos fez apoiar foi apenas a clareza que temos de que não dá para o país continuar mal governado como está hoje pelo PT. Disso que você está falando, eu gostaria de fazer a seguinte provocação. O PSDB foi, assim, o protagonista da cena que permitiu a cassação, né? O PSDB é o terceiro partido, né, do Brasil. Mais do que isso, nós lutamos pelo início do processo do impeachment. Vocês começaram o processo. Mas quem está levando, assim, digamos, quem está saindo na frente nesse resultado aí seria o PMDB. Mas nós já sabíamos disso. Como é que vocês vão conviver daqui para frente? Vocês vão continuar batendo pau para o PMDB para ele crescer e suplantar, digamos assim, o prestígio político do PSDB? Vocês vão ficar como coadjuvante do PMDB a partir de uma possível cassação da presidência? Vamos deixar ele responder, que eu queria também complementar. Nós não podemos ter o egoísmo de tratar o país como se fosse um palco só de disputa partidária e de interesse particular. É claro que se o Michel Temer abraçar as propostas de mudanças para dar ao nosso país a possibilidade de voltar a gerar emprego, de passar a ter um tratamento mais duro contra a corrupção, de enxugar a máquina pública, conforme o próprio Aécio pregou na campanha que ele queria reduzir para metade o número de ministérios. Se o Michel Temer adotar uma política de reformas para tornar o país mais eficiente, qual a consequência disso? É você ter dinheiro público para melhorar a saúde, que está um horror, para melhorar a segurança pública, que está uma tragédia. Do social para poder dar para os empresários, que é isso que o PT está dizendo. Não, mas isso é uma falácia do PT. Mas existe essa conversa. Olha, que moral o PT tem para falar nisso, sendo que o PT praticamente quebrou a Petrobras alimentando a corrupção em grandes empreiteiras. Colocou o BNDES numa condição pré-falimentar, porque boa parte das pedaladas tirou mais de 20 bilhões do BNDES para alimentar estruturas como a do Eike Batista e do Bunlai, amigo do Lula. Foi lá pegar dinheiro no BNDES para empresa falida. Então, o PT não tem moral para ficar fazendo esse tipo de crítica ao PSDB, que organizou as finanças do país, que deu ao país o Plano Real, que o PT votou contra, que deu ao país a Lei de Responsabilidade Fiscal e que criou os programas sociais, na época, como o nome de Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação, Bolsa Gestante, e que o PT unificou com um nome só. Mas essas questões da moralidade do PSDB devem, naturalmente, incluir São Paulo, né? Com certeza. O problema das merendas, do metrô que vem desde o governo Mário Covas, com a corrupção que vem desde o governo Mário Covas. O PT tem uma mania de que quando ocorrem acusações contra ele, e é natural que a imprensa repercuta o que eles falam para se defender, é que como é inexplicável a história do Mensalão e do Sosé Dirceu na cadeia, que foi o chefe da gangue, e agora a gente sabe que o Lula estava por trás de tudo, porque o próprio Delcídio, líder do PT no Senado, senador do PT, declarou tudo isso. Como o PT não consegue explicar o Vacari na cadeia e todo o Petrolão, aí eles toda hora desviam o assunto dizendo, mas o PSDB, só que o PT ao mesmo tempo fala assim, nunca a Polícia Federal teve oportunidade de trabalhar, o Ministério Público. Mentira. Mas eu gosto de fazer uma provocação, vou fazer de novo aqui. Quem do PT estiver me assistindo, os prefeitos, os deputados, mas principalmente os deputados do PT. Se vocês gostam tanto de dizer que a corrupção também está dentro do PSDB, se vocês gostam de dizer que agora a Polícia Federal trabalha, que agora o Ministério Público trabalha, estabeleçam não só as denúncias, mas cobrem, investiguem, ajam, para que haja punição contra todo e qualquer elemento do PSDB que esteja envolvido em ilícito. Eu sou presidente estadual do partido, estou provocando e cobrando isso. E vou dar um exemplo. Furnas, que eles inventaram uma lista falsa, colocaram o nome de todo mundo ali, o falsário, tal de Newton Monteiro, que produziu a mando de alguns deputados do PT aqui de Minas, para tentar criar uma cortina de fumaça em 2006, em plena explosão do Mensalão, para dizer, Furnas tem um rombo lá de gente do PSDB. Fizeram uma lista, publicaram como se fosse verdade. Alguns anos depois, a Polícia Federal verificou que era falsa e o falsário foi preso, inclusive. Mas eu vou concordar, não é concordar, eu vou provocar o PT. 13 anos no poder.
13 anos dirigindo Furnas. E vocês ainda não foram caçados, não. Vocês continuam lá dirigindo Furnas. Eu estou repetindo isso aqui porque eu fiz isso há um mês com o deputado Adelmo Leão Carneiro, lá de Uberaba, do PT, que eu respeito muito. Falei assim, Adelmo, como eu te respeito, eu vou provocar você. Vai lá para dentro de Furnas, exige de todos os servidores do PT que está lá dentro de Furnas, que eles apurem, provem o que falam e ponham na cadeia qualquer membro do PSDB que tiver tirado proveito de 1 centavo daquela empresa pública. Então eu estou aproveitando, Carlos, o seu programa, que é um programa sério, para dizer isso para o PT. Para dessa conversa mole de, ao invés de explicar toda a roubalheira que vocês se envolveram, toda hora vir com essa conversa. Ora, é porque nunca se investigou tanto no Brasil, agora é que a Polícia Federal trabalha. Ora, se ela trabalha e se vocês vivem dizendo que o PSDB é um mar de lama, investiguem e puna. Quem é o governador de Minas? O senhor Pimentel, que está aí acusado pela Polícia Federal, correndo o risco de ser preso a qualquer momento. Ele não é o governador de Minas? Eles não falam que tinha falcatrua? Investiguem, denunciem, apresentem a prova. Conversa fiada, conversa de bandido preso e que diz assim, eu sou inocente, quem me prendeu é que é o ladrão. Então é isso que querem passar para a sociedade. Daqui a pouco eles já estão aí dizendo que o Sérgio Moro é que é um golpista, que é um bandido. Sérgio Moro é um juiz decente, correto, que para ele não tem sigla partidária. Se for do PSDB ou do PT, cometeu ilícito, tem que ir para a cadeia. E essa é a minha posição como presidente do PSDB de Minas. Cometeu ilícito, cadeia neles. Muito bem, eu tenho que fazer um novo intervalo. Cena Política volta já já. Prossegue Cena Política nesse último bloco, debatendo a crise, o impeachment, essas questões que tomam conta do país. Deputado, eu queria colocar essa questão do PSDB. O PSDB, eu falei que o país está dividido hoje, há muito tempo o país está dividido, mas o PSDB também está dividido hoje frente a um possível governo Temer. Há uma ala do partido que tem medo, teme, até parece piada, né? Teme a possível falta de credibilidade do governo Temer. E outra ala já está a fim de se incorporar ao governo. Temos aí o ministro Serra, que é o que parece, ele quer ser o FHC de Temer, como o Fernando Henrique foi de Itamar Franco. Como é que fica essa divisão do partido num período aí até pré-eleitoral? Olha, eu diria que o partido, como é um grande partido, é o maior partido de oposição do país, com a responsabilidade de governar grandes estados. Já governamos Minas, hoje governa 5 grandes estados, 6, com Goiás, com Mato Grosso, melhor dizendo, e Goiás também, que aderiu ao PSDB, São Paulo e outros, Paraná. O PSDB tem responsabilidade com o país. Eu te diria o seguinte, há um consenso no PSDB. Nesse momento, eu não ouvi ninguém do PSDB se negar a contribuir, colaborar num grande pacto nacional para que haja governabilidade, o país possa sair da crise, voltar a crescer, gerar desenvolvimento, combater a corrupção. E isso significa apoiar as medidas que um eventual governo do vice-presidente Michel Temer vai precisar de adotar. Então, é uma atitude de responsabilidade. Aí é que realmente você tem razão, a dúvida. Com relação a apoiar as medidas, e isso é dar voto na Câmara e dar voto no Senado, isso já está decidido. Por quê? Não faz sentido você apoiar o impeachment, você votar para tirar uma presidente, sabendo que assume o vice, e depois não apoiar esse vice para fazer as mudanças. Mas apoiar, por exemplo, redução de direitos trabalhistas? Não. Como está sendo proposto? Não, mas isso não foi proposto. Está sendo discutido. Não só quem propôs, mas fez, foi a presidente Dilma, que mandou cortes no seguro-desemprego, mandou
cortes nos direitos previdenciários. Mas o senhor tem dúvida que vai ser um período de muita polêmica? Com certeza, um período que tenha que se talvez discutir alguma reforma ainda na Previdência, talvez tenha que se discutir algumas reformas na máquina pública, que está muito inchada, tá certo? O senhor acha que só esse corte na máquina pública vai resolver o problema? Mas eu queria concluir a resposta. Se, por um lado, a gente tem unidade do partido, de que o partido tem uma responsabilidade com o país, existe sim, eu concordo com você, dúvidas se a gente deve aceitar participar diretamente, indicando pelo partido pessoas para assumir ministérios, etc. Porque nós queremos tomar muito cuidado de não incentivar a política toma lá da cá. Nós queremos incentivar ter muito cuidado, né, para incentivar uma nova postura no Brasil. Nós não queremos que o Michel Temer, para governar o Brasil, tenha que lotear o governo. Olha, toma esse ministério é do partido tal, este outro é do outro partido, e cada um governa de acordo com o interesse do partido. Isso é a tragédia que está aí. Isso, inclusive, é que dá origem à corrupção, ao uso inadequado de verba pública, ao empreguismo de colocar gente incompetente. Então, com relação a isso, eu sou muito prudente de que o PSDB deve primeiro apoiar as mudanças e pode até contribuir com algumas pessoas altamente qualificadas, mas dentro de um programa de governo. Porque nós temos uma responsabilidade com o país. Para ser ministro, ele teria de pedir, é um homem qualificado. Pedir suspensão do PSDB? Não, eu acho que nós não podemos chegar a esse ponto. Mas nós teremos nesta semana, né, nós estamos iniciando a semana, nós teremos esta semana reunião da bancada da Câmara, reunião da Executiva Nacional, a reunião da bancada dos deputados federais, somos 52 deputados hoje, tem 2 licenciados com o suplente atuando, somos 54 eleitos, temos 52 deputados federais. A reunião foi convocada pelo senador Aécio Neves, que vai estar presidindo a reunião, e o senador Aécio Neves quer ouvir a nossa opinião e vai ouvir a executiva. E o nosso interesse é unificar a posição do partido em favor do Brasil e, principalmente, estabelecer o seguinte: apoiar o presidente que assuma o cargo não pode ser ir lá para defender interesse particular de ninguém, nem mesmo do partido. Apoiar o presidente tem que ser apoiar medidas que ajudem o país a sair da crise, né? Agora, não vai ser jogando dinheiro fora que nós vamos tirar o país da crise, porque aí vai querer vir aumentar imposto e nós não somos a favor de aumentar mais impostos. A gente tem poucos minutos para terminar o programa. Eu queria ouvir sua análise sobre o impacto dessa crise toda e a posição do PSDB frente às eleições municipais, principalmente aqui em Belo Horizonte. Pois é, dentro desse, eu ia exatamente pedir para tocar nesse assunto regional, já que ele é o presidente estadual, o seguinte: fala-se muito em Minas nas grandes cidades. E atualmente as maiores cidades de Minas, nas maiores cidades de Minas, com exceção de Betim, o PSDB está fora, né? Qual vai ser o seu trabalho como presidente do partido para tentar reaglutinar essas forças aí? Olha, eu acho que isso acaba sendo uma oportunidade para o PSDB. O PSDB, embora esteja fora enquanto partido de várias grandes cidades, tem aliados governando essas cidades. Nós pretendemos manter esta linha, porque o PSDB também tem a autocrítica de compreender que enquanto nós vivermos nesse pluripartidarismo, para você alcançar os objetivos é preciso construir alianças sólidas, né? E nós deveremos ter alianças. Nós estamos discutindo aliança para ganhar a prefeitura de BH. Vai fazer aliança com o PMDB, por exemplo? Em alguns lugares, sim. Nós estamos acabando de dizer que o PMDB pode vir a precisar do PSDB aí talvez dentro de 2 semanas, de forma decisiva, para dar governabilidade ao Brasil. Então, se nós vamos estender a mão ao PMDB para dar governabilidade ao Brasil, podemos em algum lugar não só apoiar um candidato do PMDB, como receber o apoio dele. Agora, tem lugares em Belo Horizonte, como o Carlos Barroso perguntou? Não, Belo Horizonte nós estamos numa fase já bem Já fechou madura. A posição que vai ter candidato próprio ou Temos pré-candidato, como a lei eleitoral permite falar em pré-candidatura, o PSDB evoluiu num processo de discussão interna, com bons nomes, né? Dentre eles João Vitor Xavier, o próprio Paulo Abiacchio, né? Falou-se em outras lideranças, Rodrigo de Castro, deputados que são votados aqui, eu mesmo sou votado aqui, mas eu voto em Divinópolis, onde eu fui prefeito. Falou-se em vários nomes, mas por hoje unanimidade, consenso do Diretório Municipal de BH,
da executiva estadual e do nacional presidido por Aécio Neves, nós temos como pré-candidato o deputado João Leite, que é uma pessoa que tem uma história limpa na vida pública, um deputado respeitado, uma pessoa que vive e toda a sua trajetória política foi em Belo Horizonte, é um dos homens mais votados de Belo Horizonte. Mas ele é para negociar ou para ser cabeça? Não, é para ser candidato, já é o pré-candidato a prefeito e será o candidato a prefeito do PSDB. E nós como é que ficou o grupo do prefeito Márcio Lacerda? Nós temos hoje um diálogo muito franco e um diálogo muito respeitoso com o prefeito Márcio Lacerda, que o PSDB apoiou para ser eleito e para ser reeleito. E há um entendimento de que a gente faça um esforço para manter essa aliança, que ela homenageia um passado respeitoso e vitorioso e sinaliza para um futuro que eu acredito que é o melhor para Belo Horizonte, né, de união dessas forças políticas que são representadas não só pelo Márcio Lacerda, mas todo o PSB, e são representadas do nosso lado por Aécio Neves, por Anastasia, pelo próprio João Leite e por todos nós que temos uma história de defesa do PSDB, que tem inclusive vereadores atuantes aqui na Câmara, né, e que comungam com esse sentimento. Agora, nas cidades polo, nós estamos conversando, ora com o próprio PSB, ora com outros aliados, mas o PSDB vai fazer um esforço grande. Eu posso te dizer uma coisa que eu estou festejando. Eu não tenho um ano de presidência no partido. Nós pegamos o partido organizado em 300 e poucas cidades. Hoje o PSDB está organizado em mais de 830 cidades. E nós teremos condição, portanto, de ter candidato nas 830 que estamos organizados. Mas se nós tivermos candidato em pelo menos a metade delas, e teremos, o PSDB vai crescer e muito nessas eleições municipais. Deputado, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço-lhe novamente a sua presença, também ao jornalista Eugécio Silva, nosso companheiro aqui de vários debates. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o programa. Semana que vem tem outro debate. Até lá.